Oi, gente! No vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer a Sagrada Família. Vamos aprender o passo a passo de cada um desses personagens. Os personagens José e Maria, eles têm 22 centímetros cada, tá? Então nós vamos começar pela Maria. Aqui nós temos o molde já cortado algumas etapas, os bracinhos, as manguinhas. Essa parte do corpinho. Aqui para fazer então essas vestimentas eu vou utilizar um feltro azul bebê, ou um azul clarinho. Aqui a parte da cabecinha, o cabelinho, a parte de trás. Para fazer para passar o risco para o feltro, o indicado é você utilizar a caneta fantasminha ou um lápis normal, tá? A caneta esferográfica não é indicado. A gente vai então começar pela parte do corpo. Vamos passar o ponto caseado então por toda a volta e deixar essa parte de baixo da base aberta para pôr o enchimento. Então aqui nós vamos colocar o enchimento, já coloquei uma parte dele. É importante colocar bastante enchimento na parte do pescoço, tá? Essa parte do pescoço ela precisa ficar bem durinha, pois é ela que vai sustentar a cabeça. Se essa parte do pescoço não ficar com bastante enchimento, a cabeça vai ficar caindo para frente, para trás e não vai ficar legal o trabalho, tá? Então aqui a gente empurra bastante fibra, coloca bastante enchimento nessa parte. Não vamos colocar enchimento então até a beiradinha, porque agora nós vamos então colocar uma parte de papelão, essa parte de papelão que vai sustentar a personagem em pé. Esse círculo, a medida dele está certinha na apostila digital, tá? Você pode recortar então e recortar e passar para o papelão uma vez e para o feltro uma vez também, tá? Aqui então a gente vai encaixar, deixando aí esse espacinho de aproximadamente 1 centímetro. Então a gente vai ajeitando e deixando essa borda então com toda a volta na mesma medida, tá? Ali aproximadamente 1 centímetro para a gente poder começar a colar. Nós vamos passar a cola quente e virar para dentro.
E agora a partezinha do feltro a gente faz o acabamento. Se sobrou um pouquinho, a gente corta essas beiradinhas. E aonde precisar, a gente vai passando a cola para dar o acabamento. Agora, então, vamos para a parte dos bracinhos, tá? Então, eu cortei e costurei as mangas 4 vezes e deixei a abertura onde eu vou pôr os braços. Os bracinhos, então, vamos costurar com a linha da mesma cor do feltro. A linha que eu utilizo aqui é uma linha de poliéster, uma linha fininha, linha corrente, tá? Então, a gente vai passar o pontinho caseado por toda a volta e vai deixar essa parte do antebraço para pôr o enchimento. A agulha que eu utilizo para a costura é uma agulha de 5 centímetros. Agora a gente começa a pôr o enchimento. Para alcançar bem os cantinhos, a gente pode pegar a ponta da tesoura ou uma pinça.
E agora vamos encaixar o bracinho nessa manga. Com um jeitinho a gente consegue encaixar, tá? Empurra até bem em cima e tá pronta essa parte do bracinho. Depois ele vai ser colado aqui nas laterais. Agora vamos para a parte da cabeça. Para o cabelinho eu estou utilizando esse feltro caramelo ou um marrom claro. E para o rostinho, o feltro bege. Aqui então a gente organiza tudo certinho, essa parte de trás do cabelo e a parte da frente, deixa tudo bem alinhado, que vai ser costurado tudo junto, tá? Todas essas camadas de feltro são costuradas juntas. Posiciona, pode prender com alfinete. E está prontinho, agora a gente pode passar para a parte da costura. Eu vou começar costurando a parte do cabelo, então com uma linha da mesma cor do feltro do cabelo, a gente começa nessa pontinha e pega todas as partes do feltro, tá? O importante é pegar tudo, porque daí depois na hora que a gente for colocar o enchimento, a cabeça vai ficar com um formato bem certinho. Então é importante a gente pegar essas partes, todas essas camadas do feltro na costura. Então, o cabelo a gente costura da mesma cor do feltro, né? A linha da mesma cor do feltro, e depois a parte do rostinho a gente vai costurar também com a linha da mesma cor do feltro, que seria bege. Aqui então a gente coloca bastante enchimento.
E já podemos fechar. Agora vamos riscar a boquinha. Lembrando aqui, então, você pode usar um lápis ou a caneta fantasminha, tá? Que seria indicado. Para o bordado da boca, a linha preta. Pode ser também uma linha de crochê ou a mesma linha que você está utilizando para fazer toda a costura da boneca. Começa por um pontinho aqui nessa parte de trás da cabeça e inicia o bordadinho. São pontinhos pequenos, tá? Pontinhos bem próximos um dos outros. Para quem não tem muita prática, o ideal é você ensaiar num pedacinho de feltro separado, tá? E depois aplicar no personagem. Primeiro a gente, se não tem muita prática, vai ensaiando, né? E depois a gente já pode passar pro personagem. E aqui da mesma maneira que eu comecei, então eu termino também com um pontinho na parte de trás da cabeça. Aqui ficou um pontinho, um fiozinho puxado, eu só dou uma ajeitadinha aqui e tá tudo certo. Agora, a marcação dos olhos, eu sigo então cada ponta do risco da boca, subindo aí em torno de 1,5 cm para cima. E vamos então primeiro aprofundar esse pontinho do olho e depois fixar a pérola. A pérola é uma pérola preta de 8 milímetros.
E agora vamos marcar as sobrancelhas e dar um pontinho de cada lado. É um risquinho pequenininho de cada lado, curvadinho. E agora a gente passa então a agulha, também começando aqui pela parte de trás. E finaliza também pela parte de trás. Agora vamos fazer a costura da cabeça. Posiciona bem no centro. Aqui você, por ser uma peça pequena, pode utilizar a linha normal de costura, ou se você preferir a linha de pipa 10, tá? Que é a linha mais reforçada, que geralmente eu indico ela nas outras aulas, quando são peças maiores, que daí é uma linha um pouco mais reforçada. Aqui, por ser uma peça pequena, você pode utilizar então a sua linha de costura normal, tá? E aqui a gente vai passando então um pontinho no pescoço e um pontinho na cabeça, até dar toda a volta. Aqui é importante também dar um pontinho nessa parte da frente, tá?
E está fixada a cabeça. Agora vamos para a parte do manto. Esse círculo também, então, está disponível na apostila digital, o tamanho certinho desse círculo. E vamos decorar, essa decoração é opcional. Vamos decorar com essa fitinha dourada. Passar a cola quente por toda a volta. Aqui você pode decorar também com uma rendinha ou deixar só o branquinho mesmo, tá? Se você quiser uma Sagrada Família mais rústica, então você pode deixar esse manto sem a decoração. E já está pronto, agora vamos posicionar de maneira bem simples. Aqui em cima a gente deixa aí em torno de um dedinho. E vamos passar uma colinha, onde será colado na cabeça, a parte de trás da cabeça, deixando ali aquele espaço de um dedinho. E agora vamos colar nessa pontinha, nessa parte de cima dos ombros. Um pinguinho de cola de cada lado. É só juntar e segurar. E já está fixado o manto de Maria. A parte de trás fica assim, não há necessidade de passar mais cola, já está bem fixado. E agora, para um acabamento, também é opcional, a gente pode usar essa fita pompom. E vamos colar bem na beiradinha aqui da base. E a personagem Maria está pronta. Agora vamos para José. Aqui então eu já fiz da mesma maneira, o mesmo molde que foi utilizado para fazer Maria, a gente utiliza para fazer José, os bracinhos e o corpinho, tá? Tudo da mesma maneira que foi feito. Aqui eu utilizei um feltro num tom cinza ou um marronzinho clarinho, tá? Isso é opcional, você pode escolher a cor que desejar. Aqui eu cortei uma parte da túnica, essa túnica também está disponível na apostila. Vamos posicionar e costurar as laterais, deixando a abertura dos braços. A gente costura então direto no personagem. Deixa aquele buraquinho então que seria a abertura dos braços e costura primeiro um lado, depois o outro.
Aqui está costurada a túnica. Os bracinhos a gente vai colar depois, tá? Eles serão posicionados aqui nesse buraquinho, nessa abertura. E vamos então para a costura da parte da cabeça e do cabelinho. Primeiro aqui a gente posiciona então a parte de trás do cabelo. Tô fazendo com o feltro da mesma cor que fiz os cabelos de Maria. A gente ajeita tudo bem certinho. Essas camadas serão então costuradas todas juntas. Aqui tudo bem alinhadinho. Do outro lado também. A parte da barba a gente vai deixar para colar depois. Vamos primeiro costurar a parte do cabelinho. Da mesma maneira que foi feito, o mesmo procedimento que foi feito com a personagem Maria, a gente vai fazer aqui também. Costura a primeira parte do cabelo e depois costura a parte do rostinho e coloca o enchimento. Já terminamos a costura, o enchimento da parte da cabeça, agora vamos posicionar a barba. Essa parte dessas tirinhas laterais, elas vão ficar escondidas para dentro do cabelo. Aqui ficou soltinho, né, porque não é colado nada. Então essa parte das laterais do cabelo são soltas e daí a gente vai colocar essas tirinhas da barba por baixo do cabelo. A gente vai passar um pinguinho de cola nessa parte do queixo. E dos ladinhos, bem próximo da costura. Posiciona, deixando a tirinha por cima do cabelo. E agora a gente vai então empurrar para baixo. Pega a pontinha da tesoura ou uma pinça, levanta e empurra essa parte da barba por baixo do cabelinho. Agora a gente pode dar um pinguinho de cola de cada lado. Levanta. E um pinguinho de cola. Quando coloquei essa barba nesse personagem, a barba ficou um pouco comprida, então eu cortei ela vai ficar menor,
mas para vocês ela tá na medida certinha na apostila, tá? Aqui ela ainda tá um pouquinho comprida, mas ela vai ser menor. E agora, então, a gente vai fazer a marcação dos olhos. Vocês vão ver depois que vai ter uma diferença no tamanho da barba. Então, eu vou cortar ela aqui no vídeo. Mas para vocês ela já vai estar no tamanho certinho na apostila, certo? E agora vamos então costurar os olhinhos da mesma forma que a gente já fez. Agora a gente pode também colar essa partezinha que fica ali na barba, que ficou soltinha, tá? Um pinguinho de cola. E agora ficou bem fixado. Podemos passar para a parte da costura. Vamos posicionar. Mas antes eu ainda vou fazer um risquinho nessa parte da boca. É um pontinho preto mesmo, só para fazer um risquinho da boca. A gente pega aqui pela parte de trás e faz um pontinho. Agora sim, então vamos costurar a cabeça.
Agora vamos colar o turbante de José, é feito com esse feltro azul marinho, e essa medida desse círculo está na apostila. Então só vamos posicionar. Aqui nós vamos deixar 2 dedinhos nessa parte de cima da cabeça. Vamos dobrar. Aqui a gente já pode colar. E dessa maneira agora vamos colar, dobrar as laterais e colar também. Aqui é onde começa o cabelo, a gente bota um pinguinho de cola, dobra e posiciona e segura. Do outro lado a mesma coisa. Esse pinguinho de cola então fica ali onde começa o cabelinho. E assim já está posicionado então esse turbante. Aqui na parte de trás, para não ficar levantando, a gente também dá um pinguinho de cola. E agora sim, a parte que eu falei para vocês, né, que eu cortei então um pedaço dessa barba e agora tá aparecendo a parte do pescoço. Assim ele ficou mais visível o pescoço, tá? Vamos pegar esse barbante de juta ou sisal, dar em torno de 2 a 3 voltas em redor do corpinho e fazer um nó. Vamos cortar um pouquinho desses fiozinhos que ficaram levantados. Assim ficou bem rústico o detalhe da túnica de José. Gosto muito de trabalhar com esse tipo de material. E agora vamos para o menino Jesus. Aqui nós já temos a mantinha dele costurada, conforme a apostila então. Essa parte maior fica para trás e a parte que tem esse cortezinho fica para frente. Aqui depois a gente vai pôr enchimento. E a parte da cabeça são os 2 círculos no feltro bege e uma partezinha do cabelo. A gente costura então primeiro essa partezinha do cabelo,
e depois costura toda a volta da cabeça e deixa uma aberturinha para pôr o enchimento. Vamos passar uma colinha nessa parte do cabelo. E está pronto. Agora vamos pôr enchimento aqui nessa mantinha. E agora a gente já pode pôr a cabeça. Ela será colada. Primeiro vamos fazer a parte do rostinho, então. Um bordadinho na boca, apenas 2 pontinhos. Em formato de V, assim, um V bem aberto. Só 2 pontinhos para a boca. E para os olhos, nós vamos colocar então a pérola de 2 milímetros, uma pérola um pouco menor.
E vamos bordar então também as sobrancelhas. Vamos pôr a cola aqui nessa parte da mantinha e posicionar a cabeça. E o menino Jesus também já está pronto. Agora vamos para o jumentinho. Aqui já cortei então algumas partes do molde, parte do corpinho, a cabecinha, essa parte branca do focinho, as orelhas no caramelo e no cinza. Aqui eu estou utilizando então um cinza claro para fazer o jumentinho. Pode ser na cor marrom também, a cor que você preferir. Vamos começar a costura pela parte de baixo aqui do jumentinho, que essa parte de baixo vai ficar aberta, onde nós vamos também pôr uma base de papelão. Então, vamos dar o ponto caseado por toda a volta e deixar essa parte de baixo aberta. Aqui então vamos pôr bastante enchimento, também principalmente nessa parte do pescoço. Colocar um enchimento que fique sobrando um espaço embaixo, né, de aproximadamente aí 1 centímetro, para a gente poder virar e colar no papelão. Aqui então já coloquei o enchimento. Deixei um espacinho. Vamos posicionar o papelão. Esse papelão precisa ser um papelão bem resistente e bem durinho, tá? Que ele não fique, que ele não dobre assim com facilidade para facilitar na hora de você fazer o encaixe aí dessa parte do papelão. Agora que a gente posiciona, essa medida também está disponível na apostila. Vamos ajeitar para que fique tudo do mesmo tamanho, toda essa volta. Que tem a mesma medida, né, o contorno todo. E a gente já pode começar a passar a cola.
E agora vamos para o acabamento de feltro. Então, essa medida do feltro é a mesma medida do papelão. Aqui não tem necessidade de estar utilizando um feltro da mesma cor do personagem todo, porque essa parte ela vai ficar para baixo, vai ficar escondida, né? Então aqui eu estou utilizando um cinza um pouco mais escuro, porque não tem essa necessidade de ser ele da cor de toda a mesma cor, né? A parte da costura da cabeça, eu vou costurar primeiro essa parte do focinho, pegando aqui nessa lateral, com a linha branca, e costurar até a mesma altura do outro lado. E agora, com a linha cinza, eu costuro o restante. Deixando uma abertura para pôr o enchimento. Já coloquei o enchimento, agora vamos fechar. Essa parte que ficou levantada, vamos colar. A marcação dos olhos. Aqui também é uma pérola de 8 milímetros.
Para marcar o focinho, eu vou fazer um X de cada lado e bordar com a linha preta. A gente pode começar o bordado bem nesse cantinho. E aqui a gente só faz a marcação de um X. Agora vamos costurar a cabeça, a costura da mesma maneira que a gente fez os outros personagens, pegando um ponto na parte da cabeça e um ponto no pescoço até dar a volta toda.
Para a cauda, eu tenho, então, uma tirinha de feltro, essa medida está na apostila. E para a ponta, esses 2 pedacinhos de feltro preto. Cola uma ponta de cada lado da tira. Para dar um acabamento, eu vou dar um nozinho nessa tira. Corta esse excesso, essa pontinha. E cola. Aqui, então, eu já colei essa parte da crina da frente, essa franjinha do jumentinho. E a parte de trás a gente vai posicionar também. Eu fiz um acabamento com um feltro, um círculo de feltro da mesma cor, cinza, para apagar, para esconder, né, aqueles pontinhos da costura dos olhos. Eu coloquei esse círculo cinza e agora vamos colar a crina por cima, pegando aqui bem na pontinha, que essas pontinhas da crina elas precisam estar aparecendo na parte da frente. Ó, ela precisa ficar bem visível assim, então a gente cola a crina bem na pontinha da cabeça, mais na beiradinha, né? E vamos também fazer uma sobrancelha, pegando esse pontinho, escondendo aqui atrás. Eu marquei com o lápis. E agora vou trazer um ponto de cada lado. Vamos posicionar o menino Jesus no colo de Maria. E assim os personagens eles já estão prontos. Agora eu tenho uma dica, né, que seria essa base de papelão para a gente fixar os personagens em cima. É uma parte do projeto que é opcional. Eu tenho aqui um círculo de aproximadamente 26, 27 centímetros. Eu usei para cortar, é uma tampa de panela, é uma dica que eu dou, né, para cortar um círculo, uma tampa de panela mais ou menos desse tamanho. Vou cortar um círculo de feltro estampado, você pode optar por um feltro liso, verde, que ficaria bonito nesse caso, ou um marrom clarinho também. E vou cortar esse feltro, deixando aí um espaço, uma margem de aproximadamente uns 2 centímetros, para a gente poder virar e colar no papelão. É importante deixar uma margenzinha boa ali para facilitar na hora de virar, tá? Senão fica difícil você colar essa margem.
Aqui então eu colei a parte de cima e um círculo agora do mesmo tamanho do papelão para fazer o acabamento da parte de baixo. Vamos começar a posicionar os personagens nessa base. O jumentinho eu coloco mais atrás. Maria vai no meio. E José logo do ladinho dela. Todos bem juntinhos. E já estão posicionados na base. Aqui ainda para decorar essa base, eu coloquei um pouco dessa palha, essas palhas que a gente usa nas cestinhas de Páscoa, tá? Eu achei legal para dar um acabamento bem rústico também. Colei então, passei uma cola e posicionei por cima aí essa palha de cestinha de Páscoa, tá? É um artigo que você encontra aí em lojas de material de artesanato. Agora a dica do spray para cabelo, né? Você pega então o spray para cabelo, agita bem e borrifa por toda a peça. Esse spray ele funciona então como um impermeabilizante, evitando que o seu feltro se encha de bolinhas, vai manter a sua peça bonita por muito mais tempo. É a dica que eu dou em todas as aulas, tá? Para tratar o feltro com o spray para cabelo extra forte. Independente de marca, você pode usar a marca que quiser, ele não vai deixar cheiro e vai manter a sua peça bonita por muito mais tempo. Então, gente, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima!